O Papa Ditador. A história interna do papado de Francisco. Marco Antônio Colonna. Este é um trabalho de análise literária e não reproduz as opiniões e pontos de vista do autor. Pode conter ilações, comparações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais, mas não dispensa a necessidade da leitura da obra no seu todo. É também uma tradução minha do original em inglês e pode por isso conter pequenas incorreções, mas que não atrapalham o entendimento da mensagem no seu todo. No dia dessa gravação celebra-se o dia de Santo Ivo do século XIII. Ele viveu para a caridade e oração, era advogado e formado em filosofia e teologia. Em seu ofício como advogado, pegava casos difíceis envolvendo pessoas pobres e necessitadas, e atuava para eles sem cobrar nada. Depois então de tornar-se padre, ele abdicou dos serviços advocatícios e passou a dedicar-se integralmente à sua paróquia. Construiu também um hospital, deu abrigo na própria igreja a diversos necessitados, dando a eles assistência material e espiritual. E por esse motivo, assim dizemos: Santo Ivo de Élore, rogai por nós. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. O autor dessa obra se chama Henrique Sirre. Marco Antônio Colonna é o pseudônimo, pois esse autor é historiador e ex-cavaleiro da Ordem Soberana Militar de Malta. Ele é espanhol, formado em Oxford, católico e crítico do papado de Francisco, o qual ele considera um anticatólico e cúmplice dos elementos mais corruptos do Vaticano. O autor então vai dizer que a face jovial, sorridente e aparentemente humilde de Bergoglio foi uma máscara que ele vestiu após ser eleito Papa em 2013. Antes disso, na sua função de arcebispo na Argentina, seus paroquianos sempre o consideraram sério, fechado e mal-humorado. E mesmo depois de eleito, funcionários do Vaticano vão dizer que, fora das câmeras, Bergoglio era ríspido, briguento e arrogante. Era notório entre os funcionários os rumores de que Francisco insultou ou xingou alguns deles, numa explosão de raiva qualquer. Seja motorista ou os próprios cardeais, todos têm uma história assim para contar. O próprio Francisco, vai destacar o autor, confessou, num tom debochado na noite seguinte à sua eleição como pontífice, que os cardeais do conclave tinham ido ao outro lado do hemisfério para escolher seu papa, mas tinham esquecido de verificar as credenciais dos candidatos a papa. E embora essa fala tivesse sido recebida em tom de humor, como se fosse uma piada interna, a verdade é que estava certa. Ou seja, na ânsia de eleger alguém que levasse adiante o projeto progressista e modernista que a máfia de St. Gallen desejava, eles não pesquisaram a fundo o histórico de seu candidato. E em dado momento, até alguns modernistas se espantaram com a forma ousada e radical com que Francisco estava impondo as mudanças e quebra de paradigma aos dogmas tradicionais católicos. E outra observação pertinente é que os próprios cardeais modernistas se queixaram depois de Francisco, acusando-o de fazer mudanças na igreja conforme ele mesmo queria, e não nas coisas ou pontos que o grupo modernista tinha apontado que queria. Ou seja, Bergoglio parecia seguir seu próprio roteiro pérfido e passou a menosprezar também a agenda específica daqueles que o elegeram. No fim, conservadores e liberais acabaram frustrados e insatisfeitos. Mas como, porém, Francisco se mantinha resoluto em seu projeto pessoal, ambos os grupos, modernistas e tradicionalistas, passaram a receber a truculência de Francisco e a considerá-lo autoritário e opressor. Mas seja como for, a verdade é que Francisco foi colocado na função de Papa com o objetivo de modernizar a Igreja e flexibilizar ao máximo as doutrinas e práticas tradicionais da Santa Igreja. Ele foi eleito por uma máfia de bispos e cardeais progressistas que atuaram durante anos nos bastidores do Vaticano, com persuasão, chantagens, ameaças e subornos, para cooptar apoiadores visando o futuro conclave. Esse grupo, intitulado Máfia de St. Gallen, se opôs incisivamente ao papado de Bento XVI. E já na ocasião do conclave de 2005, em que o nome de Bergoglio foi sugerido, já naquela época, tentaram opor-se ao máximo ao possível papado ou eleição de Joseph Ratzinger, que acabou sendo eleito. Quando então da renúncia de Ratzinger em 2013, novamente esse círculo episcopal transformou para abranger mais pessoas assim e assim eleger um papa modernista e, conforme tinham previamente articulado, alçaram Bergoglio como novo pontífice de Roma. O autor então vai destrinchar o que é o grupo de Gallen.
e conta que essa associação de bispos e cardeais forma uma elite episcopal com interesses globalistas e políticos dentro da Cúria Romana no Vaticano. Desde 1996, eles reuniam-se em St. Gallen, na Suíça, sob a cobertura e chamado do bispo Ivo Furrer e do jesuíta italiano e arcebispo de Milão, cardeal Carlo Maria Martini. A agenda desse grupo envolve destruir o conservadorismo doutrinário da Igreja e implantar uma estrutura liberal progressista desde o Vaticano a mais longínqua diocese que se pudesse encontrar em quaisquer partes do mundo. Nas reuniões do grupo discutia-se a descentralização da Igreja, a dilatação da moralidade sexual, a nomeação de bispas, mulheres e a remodelação da família. Em 2014 e 2015, para se ter ideia, Francisco convocou o Sínodo da Família, onde alguns desses temas foram abordados sob a ótica da máfia de Gallen, como queriam esses cardeais corruptos. Oficialmente, as reuniões do grupo foram encerradas em 2006, mas é seguro dizer que eles acharam outras formas de manter sua influência. Os integrantes mais pertinazes do grupo à época de Joseph Ratzinger eram o cardeal Martini, Lema e Casper da Alemanha, Bykes da Lituânia, Van Leeuwen da Holanda, Daniels de Bruxelas e Murphy O'Connell de Londres. E nesse contexto, uma carta expedida pela Diocese de St. Gallen admitiu que o grupo influenciou a renúncia de Bento XVI e a eleição de George Bergoglio. Havia correspondido, então, ao objetivo do grupo de Gallen. Tanto o cardeal Daniels como o bispo Ivo Furrer confirmaram posteriormente a veracidade dessas informações de que a carta já informava. E no centro dos interesses da máfia de Gallen estava a instauração em Roma, no Vaticano, de uma nova doutrina ou método de trabalho. A troca da gestão papal tradicional por um colégio de bispos, o chamado colegialidade, que Francisco tanto defendeu em seu papado. A ideia era criar uma igreja pastoral e menos cristocêntrica, digamos, em que a defesa da doutrina e moral católica fosse tão relativizada que na prática o catolicismo se tornasse uma espécie de protestantismo, sem governo, voltada a questões terrenas e materiais e cheia de lobos em pele de ovelha. E as consequências disso foi a multiplicação de casos escandalosos como o do arcebispo de Milwaukee, Wilkeland, que desviou $450 mil dos fundos da diocese para pagar uma amante que o ameaçava de processo. Wilkeland era liberal modernista e tinha subido ao cargo por através do programa de relaxamento moral promovido pelos cardeais da máfia de St. Gallen. E outro ponto, igualmente escandaloso, era o fato de que Bergoglio mais de uma vez declarou que se inspirava e tinha por seu mentor o cardeal Carlo Maria Martini. Este era o líder mais ilustre da facção de St. Gallen e abertamente modernista e opositor da tradição católica apostólica. Inúmeras das falas e frases de Martini foram adaptadas por Bergoglio e colocadas até nos discursos escritos oficiais do Papa na gestão de Francisco. E para se ter ideia do quão grave é isso, Martini já havia admitido publicamente que era a favor do casamento entre pares do mesmo sexo, também do aborto, do sacerdócio de mulheres e toda essa agenda. E era nesse tipo de ser humano que Bergoglio dizia se inspirar. Em 2008, o cardeal Martini concedeu uma longa entrevista em que criticou abertamente a doutrina e dogmas anti-aborto da Santa Sé e conclamou os clérigo católico de todo o mundo a seguir o caminho dos bispos da Alemanha, que se distanciavam dos ensinos de Roma. E ainda falou ele sobre uma nova ordem cultural, em que a Igreja estaria liderando um rumo a uma sexualidade mais livre e sem preconceitos. Mas por ironia do destino ou divina providência, Martini foi podado dos anseios de ascender ao papado e ele mesmo produzir essas mudanças na igreja, já que ele foi afastado da candidatura ao papado depois de ser diagnosticado com uma forma rara de doença de Parkinson e em 2012 veio então a falecer. Mas embora a ala progressista da igreja tenha perdido seu principal porta-voz, o cardeal Martini, o grupo modernista tinha outros nomes além de Martini para ocupar essa vaga. Logo, despontou o cardeal Casper e, com o apoio de Francisco, ele alçou patamares internacionais e pôde fortalecer as pautas do liberalismo e da reforma na igreja. Casper foi celebrado e divulgado por Bergoglio em razão de seus livros, e o próprio antipapa Francisco veio a público dizer que estava aprendendo muito com a obra teológica de Casper. Esse cardeal tinha lançado um livro sobre misericórdia e, em seguida, também lançou outro livro abordando temas do lobby LGBT, e Francisco endossou esses escritos validando o argumento de que
a homossexualidade não deveria ser submetida ao fundamentalismo católico. E na obra em questão, Casper afirma que a pessoa homossexual já nasce gay. E se ela nasce assim, é porque era a vontade de Deus. E outra iniciativa de Francisco, que demonstra de qual lado ele estava, foi ele resgatar do ostracismo o cardeal Godfrey Daniels e colocá-lo em cargo proeminente no Sínodo da Família. Daniels tinha sido envolvido na década de 1990 em um escandaloso caso de abuso sexual de menores de idade e sido até alvo de inquéritos policiais do governo belga. Mas não apenas isso, como também ele era ativo nos anos 2000 na luta pelo reconhecimento do casamento entre parceiros do mesmo sexo. E em 2010, Daniels foi forçado pelo Vaticano a se aposentar devido a novo escândalo de ter acobertado casos de pedofilia em sua diocese, mesmo depois no caso do acusado do crime na diocese de Casper, ter admitido que cometeu o crime e o pecado. E, inclusive, na época, a polícia até apresentou áudios comprovando essas acusações. A polícia, inclusive, chegou a fazer buscas e apreensões nos escritórios diocesanos e na casa de Daniels, onde apreendeu inúmeras provas documentais e cerca de 475 dossiês que descreviam os abusos e os abusadores desde os anos 1990. Só desses dossiês, pelo menos 50 incriminavam diretamente Daniels. Contudo, apesar de ter sido ele removido da diocese de Bruxelas e ostracizado por decisão do Papa Bento XVI, o Papa modernista Francisco foi lá e resgatou o garotinho e tirou Daniels de seu ostracismo e o elevou novamente a postos importantes dentro do Vaticano, e justamente para tratar assuntos relativos à família. E toda a tragédia que Bergoglio promoveu de 2013 até 2025, quando veio a falecer, no que dependesse da máfia de St. Gallen, já teria sido colocada em prática desde 2005, já que por pouco naquela ocasião Bergoglio não foi eleito em lugar de Ratzinger. Bergoglio, naquele conclave de 2005, ficou em segundo lugar na votação definitiva. E levando em conta que Francisco só veio a falecer em 2025, se ele tivesse sido eleito lá em 2005, teriam sido pelo menos 20 anos de pontificado. E se ele já fez tanta merda e tanto mal ao catolicismo em 12 anos de papado, imagine o caos que ele causaria se ele ficasse 20 anos no papado. Ai, ai, livrai-nos Deus. Mas vale aqui outra observação pertinente do autor, de que o grupo de St. Gallen pressionou pela renúncia de Bento XVI, dentre outros motivos, porque tinha pressa em eleger um papa progressista, pois as opções que tinham para isso eram cardeais já avançados em idade, e se esperassem que Bento XVI falecesse para então elegerem seu papa modernista, os candidatos que o grupo tinha em mente já não possuiriam idade para concorrer, ou já estariam muito avançados em idade e teriam um pontificado muito curto para promover todas as mudanças que o grupo pretendia. Esse grupo, a máfia de St. Gallen, deles, os que mais fizeram campanha e acordos escusos para eleger Bergoglio em 2013 foram Walter Casper, Godfrey Daniels, Karl Lehmann. E embora esse tipo de proselitismo seja inclusive proibido no conclave, o próprio arcebispo de Westminster confirmou em entrevista no final de 2013 que houve acordos e pressão para eleger Bergoglio. E o próprio Bergoglio, ao ser consultado pelo grupo, assentiu que seu nome fosse usado para persuadir, mediante promessas escusas, os cardeais que votassem nele. E após ser eleito, todos os cardeais tiveram uma reunião com Francisco no Salão das Bênçãos. Um por um, foi ouvido por Bergoglio 2 dias depois de ter se tornado ele papa. E na ocasião, um programa específico foi apresentado a Francisco, contendo as metas e resoluções que deveria tomar em favor da modernização da igreja. O grupo progressista de cardeais estimava que 4 anos seriam suficientes para colocar tudo em prática. Mas, ao que parece, houve atraso no cronograma de algumas pautas, e nem tudo que os cardeais modernistas queriam foi realizado, graças a Deus. De todo modo, o caráter de Bergoglio se revela em suas atitudes mesmo antes de se tornar ele chefe do Vaticano. Ele mesmo admitiu que, em sua biografia, que uma parte da sua vida ele foi criado por uma boa mulher chamada Conceição, porque sua mãe estava doente. E nessa época ele foi muito ruim para essa mulher, e anos depois, quando já era adulto e bispo em Buenos Aires, ele foi procurado pela idosa que o criou, por Conceição. Mas, ao invés de recebê-la com amor e gratidão, Bergoglio a destratou e a mandou embora, mostrando toda a sua insolência e arrogância. Muito antes disso, quando ainda percorria inicialmente sua trajetória na escola jesuíta, Bergoglio exerceu a função de prefeito e mestre de disciplina em uma escola para meninos, e sua fama é de que era uma pessoa muito severa, escondido numa aparência humilde e calma.
Ou seja, exatamente como Francisco foi em seu pontificado, uma pessoa rude e má, mas publicamente ostentando uma máscara de bom mocinho. Em 1973, Bergoglio era superior da província argentina, aos 36 anos de idade. Ele teve 4 noviços sob seu comando e logo nos primeiros 2 anos no cargo, 2 desses noviços abandonaram o posto porque não suportaram trabalhar ao lado dele. E isso tinha a ver não apenas com o temperamento de Jorge Bergoglio, mas também ao fato de os jesuítas, dos quais ele fazia parte, terem abraçado a teologia da libertação e o marxismo cultural. Isso fez com que metade do efetivo dos jesuítas abandonasse a vocação. E Bergoglio era um dos que permaneceram firmes, porém, como a maioria dos outros, abandonou a espiritualidade para aderir à sociologia e ideologia progressista. E outra marca evidente do período em que ele foi provincial foi que Bergoglio ficou conhecido por conduzir a província com mão de ferro. Ele exigia lealdade absoluta e perseguia a qualquer um que discordasse minimamente dele. Modelo de trabalho que ele parece ter exportado para o Vaticano na sua gestão como Papa. Durante a ditadura peronista, para se ter ideia, Bergoglio era tão inclemente aos seus opositores que chegou a entregar ao regime 2 dos padres sob sua tutela, que eram opositores ao regime político no país. Ou seja, Bergoglio caguetou e entregou para serem torturados e presos 2 párocos sob seus cuidados. Tudo porque Bergoglio também não gostava das críticas que esses padres faziam à gestão dele. E os relatos da época dão conta de que Bergoglio era desonesto, dúbio em suas palavras, obcecado pelo poder. E, se bem observarmos, durante o pontificado dele, de fato, ele mostrou ser evasivo, indefinível em suas palavras. Suas encíclicas, por exemplo, suas mensagens, seus comunicados oficiais, eram sempre repletos de termos de duplo sentido e nunca eram claros e objetivos, dando margens para múltiplas interpretações ao bel prazer de amigos ou inimigos. O que parece a tática da serpente no Éden, né? Usando a língua bifurcada para confundir e enganar Adão e Eva. Mas o documento que mais revela os traços de caráter do senhor Bergoglio foi o relatório fornecido pelo geral de sua ordem, os jesuítas, quando o cardeal Quarracino quis nomear Bergoglio para um cargo episcopal. Como os jesuítas eram proibidos de aceitarem tais nomeações, era necessário que fosse dispensado da ordem. No entanto, por protocolo, a dispensa vinha com um documento em anexo, constando todo o perfil psicológico e a trajetória do candidato. E no caso de Jorge Bergoglio, seu registro dizia que ele era desonesto, que fazia uso habitual de linguajar vulgar, era desobediente às hierarquias, não tinha equilíbrio nos atos e decisões e apresentava uma falsa humildade que ele ocultava num temperamento explosivo e autoritário. Todavia, após se tornar Papa, o relatório nos arquivos dos jesuítas desapareceu e só restou o testemunho daqueles que leram o documento. Já em 1998, o arcebispo que o nomeou bispo auxiliar de Buenos Aires faleceu e Bergoglio finalmente tornou-se arcebispo no lugar dele. Em 2001, ele foi condecorado pelo Papa João Paulo II e daí tornou-se personalidade pública em toda a Argentina. Outro testemunho negativo sobre a personalidade de Francisco está narrado no livro O Verdadeiro Francisco, escrito por Omar Bello, Relações Públicas e diretor do canal de televisão da Igreja na Argentina em 2005. Por 8 anos ele trabalhou sob a supervisão de Bergoglio, que era arcebispo de Buenos Aires. No livro, Omar denuncia o autoritarismo e falsa aparência de Mário Bergoglio e descreve sua personalidade bruta e ditatorial. Contudo, logo após a eleição papal de 2013, todas as edições do livro foram retiradas das livrarias e o livro entrou fora de catálogo. Muito conveniente, né? E outro funcionário do arcebispo, o senhor Botazzi, também deu o seu testemunho de que Bergoglio parecia um ator. Era capaz, segundo ele, de simular uma simplicidade e humildade que, na verdade, não tinha, e sempre que não havia câmeras por perto, ele se comportava com extrema impaciência e descontrole emocional. Outro padre, que conta também seu testemunho no livro de Omar Bello, afirma que Bergoglio era fingido e manipulador. E além desses, um psiquiatra de Buenos Aires, que na época tratou de vários padres subordinados a Bergoglio, disse que a causa dos traumas daqueles párocos era o chefe deles, o superior deles, que no caso era Mário Jorge Bergoglio. Mas não obstante um fato atípico na carreira de qualquer religioso, é que Bergoglio desenvolveu a habilidade de transitar em ambos os aspectos políticos do seu país. Ia da extrema esquerda aos grupos de direita e centro, com uma desenvoltura que, quando ele estava entre os líderes mais radicais, marxistas, podia-se jurar que ele era um apoiador da causa.
Mas, igualmente, quando ele estava reunido com os setores da direita conservadora, parecia que ele era um árduo defensor das pautas direitistas. E, em outros momentos, ele simplesmente parecia neutro ou completamente imparcial. Isso porque Bergoglio era um camaleão, um homem de muitas faces, um ator com muitas máscaras, encenando o papel que a ocasião assim lhe indicava. Exemplo disso, em outubro de 2001, ele participou do Sínodo dos Bispos em Roma, cujo tema era o papel dos bispos na igreja. Na ocasião, a tarefa de ministrar palestra e apresentar um relatório por escrito ao final do encontro ficou ao cargo de Bergoglio. Seu discurso muito agradou a ala progressista da igreja. E o motivo era porque Bergoglio, já naquela ocasião, apresentou a eles um plano de uma igreja sinodal, projeto que 12 anos depois, assim que se tornasse papa, iria colocar em prática. Foi devido a esse eloquente discurso que o cardeal Martini, na época, arcebispo de Milão, e nome mais cotado para ser o próximo papa depois de João Paulo II, mas que foi, vias de fato, por Ratzinger, o Papa Bento XVI, mas naquele momento era essa a configuração que se criava e Bergoglio a utilizou para se aliar à cúpula modernista do Vaticano. E uma outra forma que Mário Bergoglio achou de também comprar o apoio e admiração de seus pares em Roma foi pela parte financeira. O Banco do Vaticano se encontrava em uma fase difícil e Bergoglio, como chanceler da Pontífica Universidade Católica da Argentina, transferiu milhões de dólares dessa entidade para o Banco do Vaticano. Mas as peripécias de Francisco não param por aí. Desde que era arcebispo, de tudo fez para perseguir seus críticos ou opositores, sobretudo aqueles padres que se consideravam tradicionalistas ou rezavam a missa tridentina. O caso mais icônico nesse sentido foi o do bispo Livieres, que na época que Bergoglio era bispo, mantinha-se como um chefe de uma diocese em Ciudad del Este, no Paraguai, mas próximo à fronteira com a Argentina. O bispo Rogério de Liviere era também argentino e tornou-se alvo da perseguição de Bergoglio devido ao seu seminário oferecer formação sacerdotal tradicional e atrair, por isso, alunos do Paraguai e até da Argentina, chegando a ter o dobro de estudantes de todos os outros seminários. E quando alunos também do seminário em que Bergoglio chefiava começaram a abandonar lá para migrar para o seminário conservador de Liviere, Bergoglio então se encheu de ira e rancou contra aquele bispo, se aproveitando de toda a oportunidade para atacá-lo e difamá-lo. E quando enfim tornou-se papa, no primeiro ano de seu pontificado, removeu Rogério Liviere de seu posto e fechou o seminário dele. Fontes de dentro do Vaticano revelaram ao jornalista espanhol Francisco José de la Cigoña que o Papa Francisco inspirava na Santa Sé medo, intriga e desconfiança por toda parte, o que coaduna com testemunhos leigos de diversas paróquias lá na Argentina, quando perguntadas o que pensam de Bergoglio. Mas independente do quanto os argentinos gostassem ou não de Bergoglio, o circo já estava armado, e como planejaram os cardeais modernistas, ele teria de ser eleito o próximo Papa. E uma demonstração disso foi que no próprio dia do anúncio da renúncia de Bento XVI, em 11 de fevereiro de 2013, Bergoglio imediatamente passou a receber inúmeros telefonemas, parabenizando porque ele seria o próximo Papa, ou, na menor das hipóteses, o principal candidato. E o próprio Bergoglio passou aquele dia exultante e sorridente, como contou em entrevista o reitor da Catedral de Buenos Aires depois de visitar Bergoglio, assim que soube da renúncia de Ratzinger. Ao que se sabe, o desejo de Bento XVI era que o cardeal Scola, arcebispo de Milão, se tornasse papa. Na estima de Ratzinger, Scala era forte, sábio e com a mesma linha doutrinária do então pontífice. E Ratzinger encarregou o seu secretário de Estado, Bertone, de administrar o conclave com essa instrução em mente. Porém, Bertone não queria Scala como papa. Esse estava já jogando no time dos liberais modernistas, e assim Bertone ajudou a conspirar contra o cardeal Scola. E o que se deu foi que, na primeira votação, Bergoglio despontou com 25 votos, na segunda com 50 votos e na última votação com 95 votos dos 115 votantes. Não obstante, para alguns canonistas, essa última votação que elegeu Bergoglio não teria sido válida, pois pelas regras do conclave não poderia haver mais de 4 escrutínios no dia, e na quarta votação, uma cédula em branco teria sido equivocadamente contada junto com as cédulas válidas. E isso fez com que aquela votação, a quarta, fosse invalidada. E então uma quinta votação foi iniciada. Porém, pelo regimento interno, essa quinta votação só poderia ocorrer no dia seguinte, o que então tornou essa última votação sem efeito. Mas Francisco tinha um papel a cumprir, e por isso foi eleito. Sua primeira iniciativa nessa missão, digamos, foi travestir-se de uma falsa humildade e interpretar aquilo que ele nunca foi, ou seja, um homem simples e popular.
Mas o personagem precisava manter o roteiro, e para interpretar bem o seu script, ele renunciou aos símbolos tradicionais de seu ofício papal, a cruz peitoral, o anel, os sapatos e a cadeira papal. E em vez do típico apartamento papal, ele optou por morar na Casa Santa Marta, a casa de hóspedes para cardeais visitantes. Gestos puramente teatrais, já que durante todo o seu tempo como bispo e arcebispo, nunca ele fez questão de ser humilde. Ele xingava e destratava quem bem ele entendesse. Mas, seja como for, Bergoglio havia vendido sua imagem para a mídia internacional e para os seus pares modernistas no Vaticano, de que ele seria o grande reformador da igreja. No século XXI, uma espécie de novo Martim Lutero, provocando uma segunda revolução dentro do catolicismo. E para conseguir isso, Francisco aplicou a mesma fórmula que já tinha dado certo na Argentina, a de alçar aos altos postos e funções estratégicas pessoas de baixo potencial para as funções, mas que em gratidão pela honra de ter aquele cargo, lhe seria fiel e submisso, realizando troca de favores e delatando quaisquer dissidentes que surgisse. Um exemplo muito claro disso foi a nomeação de Vítor Fernández para prefeito para a doutrina da fé, o chamado Tucho. Ele era arcebispo em La Plata e um pervertido em grau máximo. Dentre suas saliências e indiscrições está a autoria de livros e artigos imorais e eróticos, como os ensaios Paixão Mística, Espiritualidade e Sexualidade, de 1998, e Cura-me com tua boca, a arte de beijar, publicada em 1995. Depois dessa façanha, Francisco ainda inovou nomeando mulheres para cargos de chefia no Vaticano. A irmã Simova Brambilla para o descatério para a vida consagrada, a irmã Rafaela Petrini como governadora de estado da cidade do Vaticano, e a intenção era germinar uma mudança de paradigma, que fosse abrindo caminho para futuramente se nomear mulheres como sacerdotes e cardeais. Mas, justiça seja feita a essa insalubre estrutura de prelados buscando interesses alheios aos interesses de Cristo e de sua igreja, não era algo que Francisco tinha criado. Quando ele assumiu o trono de Pedro, já havia uma rede extensa de bispos, cardeais, secretários, associados a diversos tipos de esquemas escusos, desde lavagem de dinheiro, evasão de divisas, enriquecimento ilícito e até crimes sexuais. O que Bergoglio fez foi trazer seus puxa-sacos pessoais para dentro dessa estrutura, para que também eles se beneficiassem de toda aquela mazela e corrupção. Bento XVI, ao contrário, tentou moralizar a Cúria Romana, mas suas forças foram extinguidas no processo, e o ultimato dado pelo grupo de corruptos do Vaticano foi que ele renunciasse ou iria morrer. E Bento XVI chegou a encarregar 3 cardeais de sua confiança para investigar algumas dessas situações, os cardeais Ernst, De Giorgio e Tonco. E o que o relatório secreto evidenciou foi que o Vaticano estava tomado por uma classe corrupta de cardeais, que a princípio Bento XVI julgou que não conseguiria desfazer. E isso o desmotivou também a permanecer no cargo de chefe do Vaticano. Dentre aquilo que veio à tona no relatório estava o escândalo de que clérigos, bispos e cardeais homossexuais dentro do Vaticano circulavam por bares e casas noturnas disfarçados para conseguir encontros sexuais pagos ou em troca de privilégios ou cargos no Vaticano. Alguns desses prelados chegavam a ter amantes fixos com os quais deram emprego entre os muros do Vaticano e se encontravam regularmente às escondidas. Homens de batina que frequentavam casas de massagem homossexual e outros que chantageavam seus desafetos com vídeos e fotos de encontros sexuais comprometedores. E aqueles que também extorquiam dinheiro de clérigos que foram flagrados em situações comprometedoras. Bento XVI tinha pleno conhecimento destes fatos e, embora estivesse a receber pressões e ameaças para que desistisse do cargo, ele também já estava desmotivado e achando-se impotente para consertar essa bagunça toda. Mas, justiça seja também feita aqui, quando Francisco assumiu o pontificado, ele já herdou todo esse caos e rascunhou algumas iniciativas para mitigar os excessos. Por exemplo, ele instaurou uma comissão de 9 cardeais, o chamado C9, para propor soluções para os casos mais escandalosos e, por efeito, demitiu muita gente de seus cargos. Contudo, para desmérito de Francisco, ele tinha sido posto no cargo para romper os paradigmas restantes e não para restaurar ou construir. Por isso, a pressão do cardinalato modernista sobre ele também era muito grande. O que quer dizer que Francisco não teria o apoio necessário para providenciar soluções pertinentes
E fora isso, ele próprio não tinha também cabedal moral nem espiritual para tal coisa. Seu projeto pessoal sempre foi o poder e não a moralidade ou a pureza do corpo de Cristo, a igreja. E no final de tudo, Bergoglio não era um líder que inspirava, e mesmo se quisesse consertar o caos, ninguém o seguiria nessa empreitada, pois ele até ali tinha sido um tirano ideológico, movido por sentimentos de inveja, de vingança, de orgulho. Se havia uma coisa que Francisco nunca teve de ninguém, era o respeito, muito menos a admiração, né? Francisco nunca foi eficiente quanto às coisas espirituais ou até mesmo administrativas. Ele sempre viveu em função de um jogo de poder vaidoso e pessoal, o que ficou explícito na destituição do cargo e perseguição feita por ele ao cardeal Burke, que incluiu a remoção do cargo, o corte de salário e a expulsão de Burke da residência no Vaticano. E também a excomunhão do arcebispo Viganò, no qual submeteu o julgamento ao cardeal beijoqueiro Vitor Fernandes do Túcio. Por tudo isso, e para não delongar aqui essa análise, eu me limito a repetir as palavras de Maria Viganò, que definiu Francisco dizendo que ele era um herege, um tirano e um servo de Satanás. E assim está escrito: eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Apocalipse 3, 11 a 12. E assim encerra a análise da obra O Papa Ditador, a história interna do papado de Francisco, de Marco Antônio Colonna.